E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse canal em que a gente compartilha os segredos comerciais das empresas de elevador. E hoje o tema é posicionamento de marca na prática. Eu vou conversar com a Flávia, da Elemax do Rio de Janeiro, e ela vai contar para a gente como ela conseguiu fazer uma revolução de marca lá na empresa, mudando o Instagram e ficando assim super atrativo. Bem legal a conversa com ela. E antes da gente começar, agradecimento à Infoleve, nosso parceiro querido, que tem permitido que nós estejamos aqui todas as semanas com conteúdo rico como esse que a gente traz com a Flávia. Bora lá falar com ela? E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos a mais um quadro do Sobre Loja, esse quadro em que a gente convida pessoas do nosso segmento para dar aquele recadinho, aquela dica super legal para que a gente possa cada dia melhorar mais e mais a nossa empresa multimarcas. E hoje eu estou com uma pessoa aqui, gente, bem especial, porque tem tudo a ver com o que eu acredito. Eu estou com a Flávia, da Elemax, do Rio de Janeiro, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é sobre posicionamento de marca, fazer um novo posicionamento no Instagram, porque o que ela tem feito, gente, é muito legal. Então, antes da gente falar na Elemax, eu queria falar um oi para a Flávia. Flávia, seja bem-vinda aqui no canal Conversa de Elevador, é um prazer falar com você. Obrigada, Kátia. Imagina, o prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz com o convite, lisonjeada mesmo com essa oportunidade. Fiquei muito feliz. Que legal, Flávia. Antes de mais nada, antes da gente falar da identidade, do que você tem feito aí nas redes sociais da Elemax, me conta uma coisa. Quem que é a Flávia na fila do elevador? Me conta aí, quem é você? A Flávia é mulher, é mãe, é esposa, é filha e além disso tudo, né? Eu sou formada em marketing, eu sou pós-graduada em comunicação e marketing em mídias digitais, estudante de publicidade e propaganda, concluinte que não consegue concluir. É, e eu já fui e voltei várias vezes, mas a gente não consegue sair, né, desse emaranhado que é o universo do elevador. Então, hoje eu atuo como analista de marketing da Elemax e eu estou muito feliz com o trabalho que a gente vem fazendo, muito feliz mesmo. A gente está sendo assim, está sendo um momento muito especial para a gente. Ô, Flávia, conta pra gente um pouco da história da Elemax, lá do comecinho, né? Antes do seu Juarez se transformar aí nesse garoto propaganda fantástico que ele é. A gente já vai falar do Juarez. Vamos! Mas conta pra Bom, gente, qual que é a história da Elemax? a Elemax ela surgiu entre 2011 e 2012, é, depois do Juarez, que é o nosso fundador, né? Já ter trabalhado mais de 30 anos numa multinacional. Depois ele ficou mais de 10 anos também numa primeira multimarca dele. E depois ele tirou um ano sabático, né? A única ocupação dele era pescaria e levar e trazer netos da escola. Foi ótimo. Mas aí, depois disso tudo, ele voltou com a ideia de. Ele veio com a ideia de voltar a trabalhar. Quando a gente achou que ele já fosse se aposentar de vez, ele, não, vamos lá, vou trabalhar de novo. Eu acho que é o bichinho do elevador que não sossega, né? E ele, como é uma pessoa muito ativa, eu acho que ele não conseguiria ficar sentado em casa esperando o tempo passar. Então, ele voltou ao trabalho depois desse tempo todo. Então, nessa versão Elemax, há quantos anos vocês estão depois dessa parada dele? Nós estamos há 12 anos, fizemos 12 anos, vamos fazer 13 anos agora, acho que em dezembro, a gente faz 13 anos. 13 anos. E sempre no Rio de Janeiro. É na cidade do Sim, Rio? sim, na cidade do Rio de Janeiro, sempre na cidade do Rio de Janeiro. Tá. Ô, Flávia, e como que era esse começo, a gente pensando em marca, né? Porque a gente vai focar aqui em marca. Como que era isso? Tinha uma preocupação com o logo, com a exposição, com o posicionamento de marca? Sempre foi uma preocupação da Elemax? Não. Quando a Elemax foi fundada, né, eu estava trabalhando numa outra área,
mas eu ajudei, participei da concepção da marca, né, e tal, da concepção do site, tudo mais, missão, valores, a gente, né, eu participei dessa parte, mas não era uma preocupação, né? Ah, como é que a gente vai posicionar a empresa? Não, foi feito um site, claro, foi feita a marca, né? Foi pedido o registro da marca, mas não havia nenhuma preocupação com posicionamento, nenhum. Era começar a trabalhar e pronto, né? Então não havia mesmo nada disso, não havia investimento nenhum em marketing, não tinha nada. Era nada além de folders, né, que é enviado para os clientes, enfim, tinha aquela cartinha de apresentação, né, que você mandava para o cliente, e só. Mas isso porque vem de um molde antigo, né, de quem não tem mesmo essa visão, né, dessa necessidade. E realmente não havia mesmo. É bem legal o que você está falando, porque eu acho que isso é o que é mais comum do que a gente encontra nas multimarcas, né? Uma preocupação muito mais técnica no posicionamento da empresa, né? De fazer um bom serviço, fazer Isso, um trabalho técnico ali no cliente mais adequado, que é fundamental, é necessário, é o sim, core da empresa, né? sim, Mas achar que fazer marketing, né? É fazer o folder de apresentação, a carta, o site é, e agora o Instagram, né? isso, E tá tudo certo. Não, e só eu isso. tenho. Isso. Eu tô na internet. É, Procura aí no Google que você vai achar meu site. Só é, isso. eu achei legal quando você falou de visão, valores, missão, né? Porque muitas multimarcas também acham que isso é você definir posicionamento de marca. Ah, não, mas eu tenho a minha missão, eu tenho minha visão, eu tenho meus valores. Meus Que, valores, que só. é o começo, mas não pode parar Sim. só por aí, né? Não. Flávia, e quando você veio nesses 13 anos aí, né, que é a história mais recente da Elemax, quando que você veio para a Elemax e por quê? Qual que foi o clique de você falar, bom, agora eu vou assumir mesmo o marketing dessa empresa? Eu já tive muitas idas e vindas, né? Como eu disse. Eu já tentei, né, fugir, mas não teve como. Então, entre idas e vindas, eu sempre estava por lá. Mas assim, eu sou filha única do Juarez, então eu cresci ouvindo falar de elevador, né? Minha vida inteira eu ouvi falar de elevador. Eu trabalho com ele desde os 17, 18 anos, foi quando ele começou a primeira multimarca dele. Eu comecei com ele lá colando carpete no chão, atendendo o telefone, é, recebendo o pessoal que estava indo fazer entrevista, sabe, para engenharia e para engenharia. Então eu estava lá desde o começo, né? Ia lá, nem não sabia nada, nunca tinha trabalhado na vida, mas estava lá com ele. E essa coisa do colar carpete é algo assim muito nosso, né? Primeiro movimento da gente lá montando escritório e tal. Então, ele tinha um sócio, né? Mas assim, a gente estava lá fazendo isso, montando cadeira. Então, assim, foi Mão quando de eu obra para comecei. tudo e qualquer coisa, que é a realidade Exatamente. da maioria das multimarcas, né? É, Você é. sabe que eu tenho, assim, eu tenho atraído muito a segunda geração ou terceira geração das multimarcas. E é exatamente isso que você está falando: é colar carpete, É. é trocar lâmpada, é Isso, coisa é. nossa mesmo, né? Aprender. A gente foi aprendendo, né? Como é que funcionava, né? Enfim, e aí eu tinha sempre uma ida e uma ida e uma saída, né? Não, agora eu vou fazer outra coisa. Não, agora eu vou abrir uma franquia. Não, agora eu vou fazer. E aí, mas eu estava sempre por lá. Fosse no administrativo, cobrindo férias, ó, vai tirar férias, você vem para cá? Vou, eu ia, eu sempre estava lá. Mas em janeiro de 2022, eles me chamaram para fazer o Instagram da Elemax, né? Eu já estava, né, formada, já estava, né? Então, não, a Flávia entende de marketing, vamos chamar ela para fazer o Instagram. E aí, em janeiro de 2022, a gente começou a fazer, né, as redes sociais. E quando foi agora em janeiro de 2023, ele me chamou para e eu ficava só remoto, nem ia para lá, só ia lá quando era dia de gravação e tal. Agora no início desse ano ele falou assim, não, eu preciso de você aqui, né? E aí eu tô lá desde o início do ano, cuidando do marketing e atuando no comercial também, naquela coisa assim, nas horas vagas, mas atuando no comercial também.
E para mim é muito bom, é um aprendizado. Eu já trabalhei com ele no comercial antes, né? Então, assim, acompanho ele nas vistorias, a gente acaba se envolvendo numa questão técnica. Eu não tenho conhecimento técnico, mas é muito legal. Assim, a gente trabalha junto na captação de novos clientes e, e assim, é um aprendizado muito grande, todo dia é uma informação diferente, é muito enriquecedor. Você comentou um negócio que é bem importante, né? A gente acredita, né, que contratar uma agência de marketing tá tudo certo, tá resolvido, né? E mesmo a multinacional, eu trabalhei 20 anos numa multinacional, né? Mesmo quando você contrata uma agência maior, mais estruturada, se você coloca tudo na mão da agência, as coisas não falam com o nosso valor, Exatamente. né? É preciso ter alguém que faça a tradução do que é a É, empresa para a agência, né? E essa sua vivência de você fazer vistoria, tá no comercial, é o que eu fiz durante 20 anos na multinacional. Não era porque era uma empresa grande que eu ficava ali no ar-condicionado só não, mandando a agência produzir. As pessoas têm uma ilusão, né? Não é, é, gente. A gente tem que a viver o gente. dia a dia da empresa. A gente tem uma agência, né, que trabalha com a gente, que faz o design, faz a produção dos vídeos e tal. E no começo a gente brigava muito, né? Não é assim que fala, não é a linguagem, não é essa, porque assim, para eles também era novo, né? Por mais pesquisa que se fizesse, mas era um universo novo. Então, assim, isso está enraizado aqui, não é de hoje, né? Assim, conhecer como é que se fala, como é que o pessoal, como é que um síndico, um administrador busca uma empresa, né? Que palavra ele vai usar, o que ele vai falar, de que forma a gente precisa abordar, né? Para não ficar uma coisa muito formal, mas também não, sem ultrapassar, né? Tem que haver um equilíbrio. E assim, hoje em dia a gente está bastante alinhado. Assim, posso dizer que a gente está bastante alinhado, né? A gente faz as nossas reuniões, traça as estratégias do mês, né, do período, das parcerias. Então, está sendo agora a gente engrenou, né? Mas é muito bom. É muito bom sim ter essa vivência e poder dividir isso, né, com a questão das nossas redes, né? E enfim, todo desse trabalho. Ô, Flávia, legal. Agora a gente então vai entrar exatamente no nosso tema, né? Uma coisa é você ter um bom logo feito, né? Ter até uma empresa que faça as imagens para a gente, coloque lá os videozinhos, porque hoje é tudo muito instagramável, né? O Instagram pede muito esse olho no olho, né? Sim. Mas como que você trabalhou essa organização? Porque muitas vezes a multimarca não sabe nem por onde começar, né? Então, aí a gente já vai entrar no garoto propaganda, Juarez, né? Você conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é bem fantástica. Todos os grandes professores de marketing aí, do mercado e tal, né? Dizem que a empresa precisa colocar o CEO para aparecer na sua melhor essência. O CEO é o dono da empresa, o presidente, Sim. né? E muitas vezes as empresas têm muito medo de fazer isso, de colocar o dono da empresa para ser o garoto propaganda da empresa, por várias razões, às vezes até uma timidez Sim. da própria pessoa, né? Conta um pouco como que você se organizou a empresa e também conseguiu trazer o Juarez, porque ele é um querido, né? Puxar o saco Pois dele. é. Mas é que os vídeos dele são muito gostosos. Ele Não, apareceu, eu né? vou lá ver o vídeo. Pois é. Assim, para a gente, como elevador, né? Vou fazer aqui uma analogia, mas o elevador precisa ser modernizado com o tempo, né? A comunicação da gente também precisa se modernizar, né? Se atualizar. Tem novas estratégias, nossos meios, a forma de comunicar, tudo isso a gente precisa caminhar, né? Junto. E, assim, o nosso cliente de 12 anos atrás não é o mesmo cliente de hoje, né? O cliente de hoje ele é inquieto. Ele quer informação e a gente tem que acompanhar esse movimento. Não basta assim você encher o site de questões técnicas, de material e deixar lá parado. Então a gente precisava de uma, de uma movimentação mesmo, né? E quando a gente criou as redes, a gente foi além de se colocar na internet. A gente queria deixar muito claro que o principal diferencial da Elemax é a experiência, né? Não é qualquer empresa que é liderada, né, por um profissional que tem quase 60 anos de atuação no mercado e é ativo, né? Então, assim,
Isso é um diferencial para a gente. A gente lida com a vida das pessoas, com a segurança das pessoas, então a gente precisa ter uma imagem sólida, uma imagem de uma empresa que tem um atendimento de qualidade, mas passar isso, né, de alguma forma para o nosso cliente. E quando você coloca o CEO ali na frente né, da câmera, você humaniza, você aproxima do teu cliente, né? Você está vendo alguém ali que tem uma chancela para falar daquilo ali. Então, você coloca a tua imagem, você fortalece a tua imagem, você se coloca ali e é muito assim, como ele costuma dizer, né? Tá com dúvida? Fala com a gente. Manda uma mensagem, a gente negocia. Então, assim, é muito humanizado mesmo. E isso é uma tendência, uma necessidade, né? O cliente precisa criar uma identificação com o que ele está vendo. Não é só assistir o vídeo e falar, né? Ele falou. Não, tem mesmo essa identificação, né? Até por conta da história de vida dele, uma pessoa que começou a trabalhar muito jovem, né? E passou por muita coisa. E hoje em dia você percebe que o que ele fala com segurança, né? Então, isso é o diferencial da gente, é deixar os nossos vídeos deixar passar, transparecer a nossa experiência, que é o nosso principal diferencial nesse momento. Essa escada é para facilitar que o técnico ou alguém que vai fazer um serviço lá no fundo do poço tenha que descer pendurado pelos cabos de comando e pular lá no poço. Então, é obrigatório ter uma escada de acesso ao poço, que é chamada, tipo uma escada de marinheiro. Flávia, você falou de um negócio muito importante, né? Que é você encontrar o seu diferencial dentro daquilo que muitas pessoas acham que é o commodity, né? Que é aquilo que é muito comum no mercado, né? Então, se a gente for olhar as multimarcas, a grande parte tem profissionais que trabalharam nas multinacionais, como é o caso do seu Juarez, né? Abriram as empresas e eles estão aí no mercado há muitos anos. Mas muitas vezes isso é visto como, mas isso todo mundo tem. E não é abordado isso com essa tranquilidade, com essa segurança, né? Que essa é a sacada, né? A gente transformar aquilo que a gente acha que, poxa, mas é o básico. Não, não é o básico, é o diferencial. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O seu Juarez sempre teve essa disposição para falar em vídeo ou foi difícil trazê-lo? Porque tem uma produção, um vídeo, né? Depois eu também quero que você fale sobre isso, tá? Porque a gente tinha conversado antes, né? Você falou, não, mais ou menos produção. E eu achei uma sacada muito legal. Então me conta assim, como que foi, né? Você convencê-la a fazer, foi fácil, e depois um pouco sobre a produção dos vídeos. Não foi difícil, não. Para falar a verdade, não foi difícil, não. Na verdade, nós temos dois garotos propaganda, né? Um é o Juarez, que é o nosso diretor, e o outro é o nosso engenheiro técnico responsável, que é o Roberto Que é o Rosa. Roberto, que fala muito Isso, bem, por sinal, também, pois né? é. No começo, obviamente, foi um desafio para os dois, né? E agora, o que eu vou falar? Mas eu vou falar, e eu vou falar para quê? Né? Mas eu vejo assim, para o Juarez, então, né? Vamos falar dele, né? Com mais de 70 anos, você colocar ele na frente de uma câmera e dizer assim, vai lá e fala, né? Ele tem uma desenvoltura, um carisma, né? Ele em tempos, né, muito lá atrás, lá na multinacional ainda, ele dava treinamento para o pessoal dele, então assim, da equipe dele que trabalhava com ele, ele sempre foi um líder nato, né? Ele é um líder. Então, a maneira como ele fala, como ele é desenvolto, parece realmente que ele está dando uma palestra ali quando ele está gravando um vídeo com a gente, né? E não foi difícil, não, porque ele gosta de ele gosta de aparecer bastante. Então, é muito legal. Hoje em dia flui muito naturalmente, para os dois, né? Flui muito mais naturalmente. Obviamente, já estamos aí encerrando quase o segundo ano, né, de produção, de vídeo e tal. Então, hoje em dia flui muito, muito, muito naturalmente mesmo, assim. E as pessoas, é o que você disse, é muito gostoso ver vídeo dele. Você vê aquele senhor simpático falando, gesticulando, e coça aqui, e fecha a camisa, e coça aqui, mas é muito carismático, desperta empatia das pessoas, né?
Então acaba ficando assim, atraindo mesmo, segurando a atenção de quem está assistindo. Ô, Flávia, e como vocês dividem o roteiro, né? Assim, quem vai falar do quê? Porque, assim, como ouvinte, tá, gente? A gente nem combinou isso. Quando eu assisto os vídeos do seu Juarez, é exatamente isso que você falou. É quase que ele estivesse conversando comigo aqui na sala de casa, né? Isso. Então, é muito tranquila essa conversa. Com o Roberto, que é o engenheiro, ele é muito didático e ele fala, ele dá uma seriedade para o assunto sem parecer chato. Então, os vídeos passam muito rápido, né? Na casa de máquina a gente tem polias, tem parte de movimento, então que pode causar um acidente gravíssimo. E isso a gente gostaria de frisar aqui que os síndicos, os condomínios têm que tomar muito cuidado com isso. Casa de máquina é para empresa de elevador. Vocês dividem os temas entre um e outro? Como que é esse começo para chegar até a produção? Não é proposital. Ah, você vai falar só da questão técnica, você não é proposital. A gente divide os assuntos, às vezes eles mesmos trazem, quando a gente for gravar vídeo, eu quero falar disso e disso. Aí eu vou lá e anoto, já fica para a próxima gravação, a gente já sabe que tem que falar daquilo ali. Então, assim, é natural, eles pegam os assuntos e aí a gente, né, faz aquela prévia antes da gravação, antes do valendo, né? Aquela prévia, e os dois já estão assim, desenvoltos demais, assim, tá bonito de ver. E a produção? É muito cara fazer a produção que vocês têm aí? Olha, Aquele ambiente super legal? nosso cenário de Hollywood, viu? E parece, tá? Cenário de Parece. milhões. Imagina, a gente grava lá na empresa. Se você for lá atrás nos primeiros vídeos, você vai ver o carro da empresa parado atrás, assim, meio fora de foco, mas o carro está lá. A gente grava na empresa. A gente já fez gravação externa, a gente já fez gravação em condomínios, né, em que a gente atende, que a gente modernizou para mostrar. Tem o seu Juarez na rua. Não, isso é mais um. Estamos aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Mas assim, a gente procura inovar, a gente vai agora a gente está tentando marcar num cliente nosso que é um museu, né? Então a gente ainda não conseguiu aqui uma autorização, mas a gente atende o elevador mais antigo do Rio de Janeiro, a gente ainda não conseguiu ir até lá, mas a gente tem fé que vai conseguir, né? Então, assim, são planos que a gente tem, porque assim, a gente precisa mostrar, não é só você falar, a gente já até falou lá no Instagram, mas você precisa mostrar, você precisa ir lá, né? Isso é aquilo, você precisa aproximar, é o que você disse. Quando você está assistindo, parece que ele está aí na sala, do seu lado, aí conversando com você. E te levar para sair só daquele espaço, né? E ir para um cenário diferente. É só isso. E fora isso, é lá no nosso espaço mesmo e tem funcionado. Ô, Flávia, então, assim, de investimento mesmo, é a contratação da equipe que filma e edita o Exato, vídeo para vocês. exato. A gente Esse é tem o a agência custo, que faz. Isso, exatamente. tá? É o custo que a gente tem. E você continua fazendo as redes sociais ou essa empresa também faz a gestão da rede social da Eles Elemax? fazem a gestão, a gente trabalha junto, né? Não existe só eles trabalharem, porque a gente precisa trabalhar junto, né? A gente faz reunião, a gente confere as métricas, né? Aquilo que está valendo a pena, a gente faz investimento também, né? Promoção, então você precisa ver o que está funcionando, o que não tem, o que não está. A gente acabou agora de fazer um alinhamento aí com as palavras-chave de busca, e a gente faz investimento no Google, enfim. Então, a gente precisa, nas próprias redes. A gente não tinha LinkedIn, a partir de agora a gente já está com o LinkedIn, né? Eu resisti um pouco. O Estou LinkedIn é resistindo ao ótimo. TikTok também, né? Mas vamos ver A até TikTok quando. eu também tenho resistência. Eu tenho a minha conta lá, É, eu gente, mas não... eu tenho dificuldade lá. eles até vieram com a ideia, falaram: o pessoal agora está fazendo um shortzinho no TikTok. Eu falei: por enquanto não, vamos segurar um pouquinho, vamos manter a linha no Instagram, no Facebook e no LinkedIn por enquanto. Ô, Flávia, e o que vocês perceberam de engajamento, atratividade, depois que você colocou essa nova identidade na Elemax? Realmente melhora ou é uma brincadeira? Vocês estão Não, não brincando de é ser feliz? Não, não é brincadeira, não. É bem interessante.
É óbvio que assim, isso não é um trabalho de curto prazo, né? Você postou agora e você já vai ter o retorno ali depois de amanhã. É todo um trabalho de médio e longo prazo. Você investe hoje no teu trabalho para você ser visto amanhã, depois de amanhã, enfim, né? E a gente percebe sim um exemplo, o número de seguidores. A gente tem um número de seguidores que está crescendo, cresce devagar, mas cresce de forma orgânica e cresce, né, com um público voltado justamente para a nossa área. Não adianta você ter aí 1 milhão de seguidores de pessoas que estão ali só para fazer volume, né? Tem, as pessoas curtem, às vezes mandam direct, né? Ou obviamente, empresas até do mesmo segmento mandam uma mensagem, falam alguma coisa, ou oferece um serviço, e é devagar, mas ele acontece, né? A gente tem sim um retorno. A gente vê o movimento de lá do começo de 2022 e hoje a gente tem assim, até por conta de parcerias que a gente tem feito, o crescimento que a gente vem tendo, né, em engajamento mesmo. Não é brincadeira, não, é coisa séria. E É bem interessante. os clientes comentam sobre o que vocês fazem nas redes também? Tem um retorno de cliente também? Isso é um pouco mais tímido. Os clientes, eles costumam falar fora do Instagram. Ah, eu vi vocês lá, eu vi o vídeo sobre isso, eu vi aquilo ali, mas ali parece que eles são um pouco mais tímidos, né? Então, deixa. Mas eu acho que isso é uma sacada, né? O que a gente fala em marketing é exatamente isso. A gente está sempre presente na cabeça do cliente. Não é que Exatamente. ele vai lá na nossa rede social engajar, porque nós não somos influencers, né? A gente não Não. está na rede para isso. Mas na hora que o cliente fala com a gente, ele tem no inconsciente dele alguma mensagem que a gente deu lá no Instagram. Sim, a gente tem que plantar alguma sementinha ali, a gente tem que fazer ele lembrar da gente. Quem não é visto, né, não é lembrado, né? Então a gente está sempre sendo lembrado ali. A gente tem postagem de segunda a sexta ou, né, datas sazonais, a gente está lá, né, que envolvem, né, a nossa área. Então, assim, a gente está plantando sementinha todo dia. A gente sabe que, né, em algum momento aquilo ali vai ser visto e vai ser visto. Se a gente conseguir, com um vídeo nosso informativo, levar uma dica de segurança para alguém, né? Ah, fiquei preso no elevador. Não, eu lembrei que eu vi naquele vídeo que eu não tenho que fazer nada, que eu tenho só que pedir ajuda, que eu tenho que ficar sossegada aqui esperando alguém me tirar. Ah, eu assisti aquele vídeo, eu vi assim, assim, que eu não posso tentar sair, né? Então, assim, se a gente conseguir influenciar, né, embora não sejamos influencers, mas se a gente conseguir que alguém se lembre de alguma coisa que a gente falou, já está valendo todo o esforço. Legal. Ô, Flávia, vamos falar de obstáculo agora? Quais foram os Bora. obstáculos ali, aí, né? Porque a gente tem recursos, né, bem contados na multimarca, né? O pessoal, Sim, apesar que o pessoal fala, mas a multinacional você tinha muito dinheiro, gente, também é contadinho, tá? Mas, imagino. Não é fácil assim, né? mas vamos falar dos obstáculos aí, de implantar essa consistência, essa persistência em rede social. De qualquer forma, você está produzindo vídeo, né? Você tem uma equipe que vem, que vai parar o teu dia a dia para poder fazer aquelas imagens. Tem a questão de aprovação, quer dizer, é um trabalho, né? Quais foram os obstáculos para você conseguir dar esse ritmo, essa rotina aí para a marca? Para nós, para mim, eu acho que o primeiro obstáculo foi a resistência mesmo da empresa, né? Investir em marketing. A ideia de que marketing é só fazer anúncio, né? Ah, vou fazer um anúncio e já está feito o meu marketing. Isso confunde as pessoas. Durante a minha pós-graduação, eu fiz vários trabalhos voltados para a Elemax, né? Com viabilidade de implantação, não era nenhuma ideia, né, absurda, mas meu pai nunca deu atenção. Teve uma vez que o professor falou assim: traz o seu cliente para ver a apresentação do trabalho. Ele já tinha visto a prévia, então falou assim: muito bom, traz o seu cliente. E meu cliente não me deu nem atenção, né? É aquilo. Às vezes é melhor ter um cliente não parente, gente. Pois Os é, né? clientes não Pois é. amigos, eles dão mais valor do que a gente faz, do que os Santo de amigos. casa não faz milagre, não tem jeito. Foi preciso, assim, uma pessoa de fora perguntar para eles: ah, vocês não estão no Instagram ainda não? Aí eles acordavam assim: ah, então vamos chamar a Flávia.
Que acho que a Flávia entende disso aí, né? E aí foi, para mim, esse o primeiro obstáculo, foi conseguir fazer com que eles entendessem a necessidade de se investir no marketing, né? E depois eu acho que a cobrança, porque e aí, mas e esses anúncios aí que vocês estão fazendo aí na internet? Isso aí vai converter quanto, né? Então, assim, não é bem assim. A gente faz um trabalho na internet muito mais de branding, de valorização de imagem, valorização de marca, de posicionamento, e o retorno vem com o tempo, é orgânico, né? Você não pode achar que você vai investir hoje e vai cobrar, quantos seguidores a gente já tem? Porque está precisando aumentar o número de seguidores. Não. E eu sempre fiquei tranquila com isso, porque eu sabia, né, que viria, né? Podia não ser, né, com a rapidez com que eles imaginavam, até por conta da falta de conhecimento mesmo da área, né? Mas eu estava tranquila, me mantive tranquila na linha. E aí, hoje em dia, eu acho, né, acredito, que eles estejam muito felizes com os resultados que a gente vem tendo, com o Que legal. retorno que a gente vem tendo. E isso é tão importante, né? Quem conectou a Flávia comigo por conta do CDE foi a Carla, né? Que está lá no staff do CDE, então ela conectou. Mas assim que ela falou da Flávia, é da Elemax, eu falei, Elemax? Não, eu sigo a Elemax, não, é o seu Juarez? Então, assim, e olha que eu acompanho multimarcas do Brasil inteiro, né? Então, para uma marcar na minha cabeça e ficar marcado, ou porque eu já fiz alguma atividade juntos, né? Ou então porque está se sobressaindo na rede, Flávio. Então, assim, o trabalho que vocês estão fazendo realmente é diferenciado do que eu tenho visto aí em todo o Brasil. Tá de parabéns. Então, você venceu os dois primeiros obstáculos. Pois é, foi o que eu te disse. Se pelo menos a gente conseguir fazer com que uma pessoa lembre da gente, de um conteúdo da gente, poxa, você ter lembrado da gente logo de cara foi maravilhoso. E em relação à sua rotina do dia a dia, cuidar de redes, tá? Tem uma pessoa de marketing que também faz a área comercial, isso é bem comum. Tira o foco do trabalho, do dia a dia, ou dá para unir essas duas atividades? Dá para unir. Eu costumo dizer assim que a área comercial ela é uma geradora de conteúdos também, porque se você estiver bastante atento, né, você está ali ligado nas questões do dia a dia. A gente tem, né, outras pessoas atuando no comercial, mas a gente está ali ouvindo, prestando atenção, ouvindo o que o cliente está querendo, o que o cliente tá pedindo, e isso acaba que alia, né, aquilo que eu sei que eu preciso gerar para o próximo momento. Então, para o próximo mês, para a próxima semana, o que a gente pode tirar daquilo ali? É óbvio que não é fácil, né? Fora todas as questões da vida pessoal também que não são fáceis de equilibrar, né? Mãe, a gente equilibra pratinho, né? O tempo todo. Então, com isso, assim, eu acabo me dividindo. Tem dias que eu acabo trabalhando de casa, porque a gente tem reunião online, eu prefiro fazer de casa, porque da empresa é um pouco mais complicado, que é aquele entra e sai, aquela movimentação maior, o telefone que não para, mas quando eu estou lá também, a gente vai marcar uma vistoria, vamos visitar um cliente. Então, assim, dá para equilibrar. A agenda é daquele jeito, né? É cheia cheia de anotação, cheia de setinho. Isso eu aprendi com meu pai também. Mas a gente consegue dar conta. Que legal. Flávia, aí a gente já está chegando nos últimos minutos. A conversa é tão boa que eu acho que a gente conseguia fazer um episódio de 3 horas, hein? Nossa! Você vai ter que vir mais vezes, que ainda tem um monte Com de coisa prazer, aqui de volto dúvidas. sempre. Mas aí a gente já está chegando no final e eu sempre peço para dar umas dicas aí, né? Porque o nosso público são as empresas multimarcas e muitas estão exatamente naquele 2 anos atrás que você falou, quando você falou, poxa, e agora? Vou mexer nas redes sociais aqui, mas não dá só para ficar pondo cardzinho lá no Instagram, não é isso que vai dar resultado, né? Quais dicas que você teria para o pessoal aí? A primeira coisa que eu diria seria foco no cliente. E aí o que eu te digo de novo, o comercial é riquíssimo para isso, né? É foco no cliente, ouvir a dor do cliente, ouvir o que o cliente está pedindo, você direcionar a sua comunicação para aquilo que você precisa que o cliente ouça da forma que ele precisa ouvir.
que ele precisa receber aquilo ali. Então, primeira coisa que eu diria, foco no cliente, né? A segunda coisa que eu diria seria pesquisa. O nosso tema ele é muito específico, né? Os assuntos técnicos eles são importantes, eles precisam aparecer, né? Mas eles precisam ser ditos de uma forma simples, de fácil entendimento, mas eles precisam estar ali, eles vão se repetir e você precisa, né, estar sempre ligado, né, no que você vai falar. Também pesquisa, mas também no que acontece. Uma lei nova, uma norma nova, né, adequação. Você precisa estar atento a esses acontecimentos. Então, assim, a pesquisa e os meios, né, de informação sempre muito atualizados. A gente teve lei nova saindo em julho aqui, relacionada aos elevadores, né? Elevador social, elevador de serviço. Então, assim, a gente precisa estar sempre ligado nesse tipo de acontecimento. Você precisa não deixar passar, né, esse tipo de coisa. E aquilo que a gente falou em relação ao diferencial. Encontrar o seu diferencial, trabalhar em cima disso, mostrar para o seu cliente por que ele precisa contratar você e não o seu vizinho da concorrência, que ele se sinta seguro na decisão e que ele reconheça o valor do seu serviço. Para mim, isso é essencial. Cliente, pesquisa e diferencial. Perfeito. E eu vou te falar, hein? Pesquisa no Rio de Janeiro é importante, porque tem lei, né? Gente do Tem céu! lei, tem órgão regulador, tem tudo, tem fiscalização. Aqui o negócio não é fácil. Tem que estar Mas se pesquisando toda semana. trabalhar direitinho, você consegue acompanhar, se adequar, manter os seus clientes sempre dentro da lei, né? Informá-los, né, das necessidades. Precisa agora instalar uma escada assim, um guarda-corpo ali, enfim. Às vezes o cliente resiste um pouco, mas você mostra a lei. Tá aqui, isso né? E a gente segue. E segue, né? E segue. Flávia, muito obrigada. Queria agradecer muito a sua disposição. De Imagina, eu verdade, que gente, foi uma agradeço. aula. Foi uma aula aí. Imagina! Eu que agradeço pela oportunidade. Muito feliz mesmo de poder contribuir. O seu canal é riquíssimo de informação. Então, fico muito lisonjeada mesmo de estar aqui com você. Mas sabe o que é legal? É que eu falo que é uma aula, porque a gente dá conceito, mas muitas vezes as pessoas falam, mas é muito, isso é coisa para multinacional. Não é, a Flávia está aqui para mostrar que dá para fazer, gente, dá para Dá para fazer. fazer. Sejamos criativos. Exatamente. E organizados com as listinhas do seu Juarez. Olha, ele não é só homem propaganda, ele também ensina a gente a se organizar. Sim, ensina. Como ensina, viu? Flávia, muito obrigada. Você é sempre bem-vinda aqui. Quando quiser Imagina, voltar, obrigada a você. o canal está sempre aberto para vocês, tá? Muito Imagina, obrigada. muito obrigada. O seu convite vai ser sempre uma ordem, viu? Vamos Tá estar aqui. ótimo. Obrigada, gente, que acompanhou a gente até aqui. E semana que vem tem mais. Inscreva-se no canal, vai lá no Instagram também, segue o perfil e acompanha tudo que sempre tem novidades e esse tipo de conteúdo que é riquíssimo. Obrigada, Flávia. Até mais. Obrigada a você. Tchau.